Fala aí pessoal, lá meus amigos e amigas que acompanham Fernando Siqueira Balboa. Mais um vídeo se iniciando. E acabei de chegar do cardio e decidi, pessoal, trocar uma ideia. O vídeo hoje é justamente conversando com você e compartilhando algo muito importante. Sempre que chegar essa notificação que você abriu um vídeo aqui do canal, você pode ter certeza que não é um vídeo qualquer. E a gente assiste tanta coisa que muitas vezes, quando terminamos de assistir, ao invés daquilo agregar algo, ainda consegue sugar algo negativo. Já aqui no canal é justamente o oposto. Sempre que você assistir, se deparar com algum vídeo aqui, pode prestar bem atenção, que com certeza, além de valer a pena, com certeza se você pegar a visão, vai agregar algo. Sempre foi assim, sempre será. E pessoal, eu vou até pegar aqui o nosso pedestal. Peço que não reparem que, olha só, isso aqui foi eu que fiz, pessoal. Vamos lá. Vamos agora, como diz um colega meu, vamos desossar isso aqui. Aquilo ali era um ventilador velho. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa parte aqui, ó, que ia ser jogado fora. Aí dei aqui uma pintura, digamos assim. Aqui quando eu desenrosco, ele sobe essa parte ou desce. Aí eu tenho aqui um pequeno pedaço que amplia e diminui. E essa parte aqui foi o meu pai que me deu, que era um cabo de enxada que ele não iria usar, semelhante a esse aqui, ó. Semelhante a esse aqui que meu pai me deu também. Isso aqui, pessoal, dependendo do ferro, essa madeira é mais forte. É a mesma que eu uso aqui para fazer minha barra fixa. E, pessoal, é muito forte. Ela na posição dela é muito forte. Então eu fiz ali, ajustei. Aí nesse ajuste eu coloquei uma boa parte aqui dentro do ferro e pintei também. E aqui essa parte eu filmo com o celular em pé. Eu coloco o celular em pé aqui. Isso aqui era de um suportezinho que eu tinha. Quebrou, então eu não joguei fora. Furei aqui e coloquei um parafuso. Tem até que serrar aqui para ficar bacana. Essa parte aqui, pessoal, eu mesmo criei. Que eu consigo colocar o celular, não vai dar para mostrar, né? Mas eu coloco o celular aqui, olha os desenhos. Eu fiz esse desenho porque, de acordo aqui com a minha arquitetura, digamos assim, ele tinha que ser um pouquinho nessa posição, nessa direção. Senão, quando eu colocasse o celular em pé aqui, iria estragar. E detalhe aqui, ó, ele ainda gira, ó. Tem toda essa estratégia que aqui, ó, eu furei, não vai dar para pegar bem, mas tem bem uma arruela ali. Elemento X detectado com sucesso. E já tá, olha pessoal, cava a academia, de vez em quando tá mordendo aqui as madeiras, tentando destruir a academia. Meu Deus, tem que educá-lo, hein? Aí pessoal, vamos aqui posicionar aqui o nosso queridíssimo pedestal aqui, que eu vou conversar com você que está aí do outro lado. Vou até deixar nessa posição. Eu vou falar aqui em pé mesmo, então já vai me ajudar bastante. Então pessoal, tô de volta. Acabou que eu decidi, eu posicionei o pedestal aqui nessa direção, iria ficar sentado ali. Aí eu pensei assim, poxa, é um vídeo conversando, se eu ficar fixo em um lugar, vai acabar ficando desinteressante. E eu falo isso por experiência própria. Eu gosto quando eu assisto um vídeo que a pessoa está se movendo, que eu vou observando o que está ao redor. Eu acredito que assim fica mais dinâmico. Mas então, o que eu quero falar aqui, pessoal, é sobre desistir, como está aí no título do vídeo, ou na capa até mesmo. Como vocês sabem, quem é das antigas, muita coisa já aconteceu aqui no canal. Perdi o canal, como vocês sabem, quase 100 mil inscritos. E muitas pessoas comentaram, ou até assistindo alguns vídeos, o Balboa desistiu. Isso eu me refiro a uns tempos atrás. O Balboa desistiu, o Balboa não grava mais vídeos, já era. E eu retornei outras vezes, fiz meus projetos, aí depois aconteceu coisas da vida e eu fui parando. Não é parar, assim,
pode-se dizer que eu parei por determinado tempo. E aí de novo, olha, o Balboa desistiu. E agora é claro que o que acontece? É normal gerar o quê? Aquele pensamento, será que o Balboa vai desistir? Será que o Balboa vai parar? Aí sempre fica aquele mistério. Será que o Balboa vai desistir? E o que eu tenho a dizer sobre isso é que eu nunca desisti. Essa é a verdade, eu nunca desisti. Eu não estou aqui, não estou de volta, porque o exemplo é o próprio filme, Rocky Balboa. Ele nunca venceu de primeira. Quantas vezes ele caiu para depois conseguir? Diversas vezes. E me dirá na vida real, quantas vezes vamos cair? E como no próprio filme do Rocky diz, não importa o quanto você vai bater, mas o quanto você aguenta apanhar e se manter ali firme, continuar de pé. Então o que acontece? Às vezes aconteceram situações, a musculação, o treino, não tinha como, não consegui manter como prioridade. Então foi o pilar que eu tive que descartar no momento. Mas não significa que eu desisti, eu não estou aqui de volta. A gente só desiste quando a gente abre mão. Sendo que na verdade a academia eu nunca desisti, pois todas as vezes que eu caí, quando eu me reerguia, me levantava, a primeira coisa que eu fazia, seguia com a academia. E olha que eu não estou falando só de academia, entendeu? Isso serve para vários aspectos da vida. Então desistir de verdade é quando a gente abre mão e não quer mais. E não é o caso aqui. Sempre quando eu tive a oportunidade, sempre que eu pude, eu estou aqui. E agora, pessoal, mais do que nunca, eu coloquei algo na minha cabeça. Eu não sei se você que está acessando o vídeo sabe, eu comecei a treinar no dia 1º de janeiro de 2025. E foi a minha grande virada de chave, onde eu coloquei na minha cabeça que, durante a minha estrada até aqui, eu sempre, quando teve alguma dificuldade, eu deixava a academia de lado. E agora eu mudei isso. A academia, primeiramente Deus, isso aí acredito que não preciso nem falar. Deus é sem Deus, eu não sei qual é a sua religião, o que você pensa, mas eu estou falando sobre mim. Sem Deus, nem merecia, eu nem devia estar aqui, porque viver sem Deus é viver perdendo tempo. Então, em primeiro lugar, Deus. Mas agora eu quero dizer que a academia, independente do que acontecer, ela é minha prioridade. E se muitas vezes eu penso, se durante essas diversas vezes anteriormente, se eu não tivesse parado, como não estaria meu corpo, minha evolução, talvez, né, os canais, mas enfim, tudo isso não foi em vão, tudo isso gera o quê? Um aprendizado, uma evolução, uma maturidade, e a vida é feita assim, de acertos e erros, e vamos aprendendo o quê? Muito mais com os erros do que com os acertos. Se eu venho aqui e mandar um prego aqui, o que vai acontecer? O prego vai entortar. Mas se por alguma obra do destino eu consigo, eu venho aqui, coloco um prego aqui, ou então eu não coloco e mando alguém pregar, eu não tenho essa experiência. Desde o momento que eu preguei, eu vi que o prego entortou, eu aprendi que eu não consigo pregar um prego em um concreto, em um cimento. Não tem como, eu vou entortar o prego. Porém, eu só descobri isso errando. É diferente da gente não ter o conhecimento. Então, quando a gente erra, por pior que seja o erro, gera o quê? Um conhecimento, um aprendizado, e isso em tudo na vida. Então, o que eu quero dizer é que eu nunca desisti. Se eu desistisse, eu não estaria aqui hoje. Mais forte, com uma mente muito mais forte, com uma carga bem maior de aprendizados, de evoluções. E ainda eu posso cair algumas vezes, mas o que vai diferenciar é o quê? É o apoio, é o suporte, é a nossa corrente de amizade que temos aqui, são essas mensagens que diariamente eu recebo aqui me fortalecendo. E é desse jeito, pessoal. O que eu quero deixar claro aqui é que, ao contrário do que algumas pessoas disseram, eu nunca desisti, pois sempre na primeira oportunidade, aonde está o Balboa? Tá aqui na academia caseira. E esse ano eu sinto que já está sendo diferente. A minha mentalidade já era forte. Agora eu posso dizer que está blindada.
e bem blindada. E no final de toda essa conversa, dessa reflexão, o que eu posso dizer para você que está aí do outro lado? Que dependente da situação, saiba entender o processo. Hoje eu tenho essa mentalidade, essa maturidade, porque a vida vai nos ensinando. Muitas vezes de forma dura, algumas vezes de forma amarga e poucas vezes de forma doce e amorosa, digamos assim. Deu para pegar a visão? A pergunta é, você está passando por alguma situação semelhante a isso? Ou você já passou? Se você já passou, o que você fez para superar? Compartilha aqui nos comentários. E o elemento X, ó, olha só o que ele faz. Urso! Poxa, cara, você tá cavando a Academia Caseira Balboa, cara. Qual foi, cara? Hein? Qual foi, filho? Hein, cara? Que cachorro bonito, né, pessoal? Eu chamo ele de urso porque ele parece um filhote de urso polar. Mas é isso, pessoal. Pegaram a visão aí? Espero que sim. Esse foi mais um vídeo. Vou deixar aqui uma meta de like. 10 likes. Essa meta de like é apenas um gatilho para estar lembrando você de deixar o seu like. Não que eu me importa com like, eu não me importo, porém a plataforma se importa. E esse é que é o problema. Se a gente tem like, tem comentários, a plataforma impulsiona o nosso vídeo. Isso gera engajamento e ajuda esse vídeo também a estar alcançando mais pessoas. Mas e você? Acredita no Balboa? Acredito que esse final de ano vamos conseguir aí alcançar nossos sonhos, dar mais um passo rumo aos nossos objetivos. Como eu falei, hoje a minha prioridade, independente da situação que eu esteja vivendo, isso não importa. Eu estou focado e essa parte está blindada com a graça de Papai do Céu. E você, o que achou do vídeo? Qual a sua opinião? Deixa aí temas para os próximos vídeos. E a gente se encontra aqui no canal do Fernando Siqueira Balboa, com a nossa queridíssima Academia Caseira Balboa. Até a próxima. Academia Balboa, pra treino toda hora é coração. Fundo de quintal é onde nascem os guerreiros. Puxa, levanta, sobe essa barra. É a raça que separa os últimos dos primeiros. Manilhas de cimento numa barra enferrujada. Treino meu conhecimento sem desculpa esfarrapada. Vida pesa toneladas, tonela pra ser alguém. Buscando me melhorar, mas sem pensar em ninguém. Diferente de vocês de academia, não preciso a minha. Eu mesmo criei com meu esforço e improviso. Não dependo de ninguém, pois se eu quero eu faço. Construindo equipamentos à base de ferro e aço.